Sr. Presidente, Srs. Ministros, Senhoras e Srs. Deputados, o CDS fez muito bem em marcar e agendar este debate, porque ele revela um Ministro da Agricultura com muito pouca obra para mostrar, que é um passa-culpas permanente, que, se for preciso, inventa, há mesmo momentos hilariantes, que não responde a nada do que se lhe pergunta em concreto e que, de quando em vez, como toda a gente já percebeu, se passa. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, não vale a pena ir por aí, sabe porquê? Porque vai acabar abandonado por todos, incluindo pelo seu Primeiro-Ministro. Pois, queria dizer-lhe, Sr. Ministro, agradeço imenso a importância que dá ao CDS, à direita e até a mim próprio. Ela é inversamente proporcional à consistência das respostas que o senhor dá a perguntas muito concretas. Depois, imagine que os agricultores o estão a ouvir, e alguns estarão, e mas não por estarem a pagar taxa audiovisual nos pivôs de rega. Imagine que eles o estão a ouvir e ficam certamente impressionados, porque o Sr. Ministro adota uma atitude que tem muito pouco a ver com a consistência ou com a seriedade das explicações. O senhor, em vez de responder, inventa. O senhor, em vez de se responsabilizar, passa culpas. O senhor, em vez de explicar, insinua. O senhor, em vez de detalhar, às vezes ofende. E julga que vai a algum lado com este tipo de atitude. Não vai. Senhor, habitue-se ao contraditório. É um facto democrático, Sr. Ministro. E depois, gostava também de lhe dizer o seguinte. É que este debate o mostrou como o Sr. Ministro não tem respostas para dar às pessoas. Primeira questão, há ou não desperdício dos fundos comunitários? Aqui há uns meses o Sr. Ministro dizia, não, eu usei tudo, até consegui mais e gastei mais. O problema é que não é verdade. A conta de 2005 está fechada, foram desperdiçadas dezenas e dezenas de milhões de euros de fundos comunitários. A responsabilidade é sua? Não. É de não sei quem no governo anterior. É uma coisa absolutamente extraordinária, porque o ano de execução dos fundos comunitários é do vosso governo. Não venha com delírios, nem venha com invenções, Sr. Ministro. E sabe porque é que o senhor não usa os fundos comunitários? Não usa porque não quer pagar a comparticipação nacional. E esse é o segundo problema da gestão política do seu Ministério. É que o senhor Ministro da Agricultura, quando tem que escolher em negociações que obviamente são difíceis entre os interesses da agricultura e os interesses do Ministério das Finanças, pôs sempre, primeiro, os interesses do Ministério das Finanças e, em último lugar, os interesses dos agricultores. Isso não sucede em mais nenhum governo da União Europeia. Depois, Sr. Ministro da Agricultura, o que é extraordinário quando o senhor fala do PRODER é que o senhor faz de conta que o PRODER já existe. Só que o senhor é o único português que acha que o PRODER já existe. O PRODER, supostamente, era 2007, 2013. Não há um tostão aberto ou pago em 2007 ao abrigo do PRODER. Em 2008, os senhores atrasaram de tal maneira a abertura das candidaturas que não vão pagar até ao fim do ano. E, portanto, não responda com ilusões. O senhor não pode dizer que o PRODER vai ser salvífico quando, cada ano que passa, o senhor mutila o PRODER. Pura e simplesmente que é o que está a acontecer. Ou então, há quem o acuse de estar a concentrar o uso dos fundos todos para 2009, que é por acaso o ano das eleições. Só que o senhor não percebe uma coisa. De cada vez que o Estado português não paga aos agricultores, de cada vez que atrasa as candidaturas, de cada vez que protela o início dos planos de desenvolvimento, o senhor não está a contrariar a subsidiodependência, que é uma imagem que a esquerda gosta de passar dos agricultores. O senhor está a atacar a competitividade dos agricultores portugueses em relação aos espanhóis, em relação aos italianos, em relação aos franceses, porque os governos desses países pagaram a tempo e horas, abriram as candidaturas a tempo e horas, já estão a desenvolver projetos a tempo e horas. E os apoios comunitários são o que permite aos portugueses serem competitivos com os agricultores dos outros países. E, portanto, arrede daí qualquer lógica populista que os senhores gostam de usar, dos pequenos e dos grandes, da agricultura do Alentejo e da agricultura do Norte. Eu gostava que os senhores me explicassem onde é que há a agricultura alentejana de pequena dimensão que seja competitiva. E, portanto, tirem daí essa poluição intelectual com que os senhores gostam, às vezes, de em desespero, fugir às questões verdadeiras. Os fundos comunitários foram desperdiçados, o PRODER já devia estar em vigor há um ano e meio e não está. A realidade é esta.
Finalmente, Sr. Ministro, não penso que o CDS vai desistir de lhe fazer a pergunta, porque o Sr. Ministro pagou as indenizações compensatórias e as agroambientais porque foi preciso bater muitas vezes o pé para que o senhor se lembrasse dos avisos que tinha publicado, que depois tinha alterado, que depois não tinha pago. E até discutiremos isso em tribunal. Eu tenho muito orgulho em ter contribuído, mesmo que seja necessário ir a tribunal, para que o senhor começasse a pagar. Só que agora, quanto às RPUs de 2007, voltou a acontecer o mesmo, Sr. Ministro. Não estão pagas em grande medida. Já passou o prazo, Sr. Ministro. Fizemos-lhe a pergunta, quando é que vai pagar? O senhor não responde. Fiz-lhe outra pergunta que é muito importante para o futuro. O Sr. Ministro, está certificado o IFAP já definitivamente em Bruxelas, sim ou não? E o senhor foge da resposta. E eu percebo porque é que foge da resposta. Até porque o senhor fez uma reestruturação sem pensar na certificação de entidade pagadora. E o que é extraordinário é que o senhor tenha feito uma reestruturação do IFADAP e do INGA sem se lembrar desse pequeno detalhe. É a entidade pagadora. E se não estiver certificada, nem pode receber candidaturas, nem pode pagar aos agricultores, Sr. Ministro. Isto é que é inaceitável, Sr. Ministro. Isto é que é inaceitável. Por fim, terminando, Sr. Ministro, terminando, quanto à doença do nemátodo, para além do senhor qualquer dia, repito, estar a culpar o Sr. Dom Dinis, ó Sr. Ministro, as coisas são muito claras. Os senhores alargaram a faixa, cortaram árvores sãs, não pagaram aos produtores que ainda hoje não viram um cêntimo. Depois, não fiscalizaram o transporte. Tinham a obrigação de conter a doença e ela passou para o centro e para o norte do país. Ó Sr. Ministro, a área, Sr. Ministro, depois com certeza que já lá estava, agora inventa que já lá estava. O Sr. de Lira, desculpe que lhe diga. Ó Sr. Ministro, era da sua responsabilidade conter e erradicar. A doença espalhou-se e alastrou. É exatamente o contrário, estamos pior do que estávamos. Sr. Ministro, isto é a prova acabada da sua pouca competência. E vou-lhe dizer mais. Poucos governos em matéria agrícola governaram tanto para as grandes companhias como o seu. Eu prefiro olhar para o essencial da agricultura portuguesa, que é a pequena agricultura de subsistência, que ainda existe e é muito grande, e a agricultura empresarial, que fará de nós um setor e um país competitivo nesta matéria. E para eles, para as empresas agrícolas de média dimensão, o senhor não olhou. Entre as grandes companhias e as pequenas e médias empresas, também na agricultura, a vossa escolha foi olhar pelos grandes.